Amém. Amém. Quero convidar a amada igreja do Senhor neste momento para estarmos apresentando o nosso culto da palavra nesta noite. Amém? Amém. Peço que os irmãos curvem vossas fontes e possamos falar com o Senhor Todo-Poderoso neste momento. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma noite, ó Deus, nos apresentamos diante de Ti e queremos, ó Pai querido e Pai amado, nos render ao Senhor nesta noite, Pai. Deus querido e santo, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha guardar os nossos irmãos que aqui se achegaram na Tua santa presença, aos que estão a caminho, ó Deus, da Tua casa para buscar a Tua face, a Tua santa presença nesta noite, e aos demais, ó Deus, que se encontram enfermos, que de alguma forma não conseguem chegar, ó Deus, até a Tua casa, Pai querido, para Te adorar, mas que o Senhor vai dando, ó Deus, a cura, a libertação, o renovo, vai, ó Deus, dando o livramento no nome santo do Senhor Jesus. Eu quero te pedir que o Senhor venha derramar sabedoria, discernimento em nosso meio nesta noite. Venha, Deus, usar a minha vida tremendamente diante, ó Deus, da direção deste culto. Que cada oportunidade, ó Deus, aqui possa, ó Deus, diante da Tua santa presença, o Senhor venha falar tremendamente a cada coração, ó Pai. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor use tremendamente a vida do pregador nesta noite, a qual o Senhor, ó Deus, diante, ó Deus, da Tua santa presença, já tem uma palavra, ó Deus, ao vosso coração, para a Tua amada igreja, Pai. Já quero apresentar, ó Deus, aqueles que se encontram, ó Deus, em leitos hospitalares, UTIs, CTIs, que nesta noite o Senhor vai visitando, derramando a cura, trazendo a resposta na vida daqueles, ó Deus, que tem, ó Deus, pedido a Ti, ó Deus, uma cura, pedido a Ti um milagre, Pai querido e amado, alcance neste momento, ó Pai. Vai quebrando, ó Deus, grilhões, Pai querido, correntes, algemas nesta noite, Pai querido. Vai tirando sentenças, ó Deus, da mão do juiz, a qual o Senhor é juiz dos juízes, Pai querido. É o Senhor quem dá a palavra final, Pai querido e Pai amado. Homens são levantados nesta terra pelo Senhor, mas a palavra principal vem do Senhor Jesus, ó Pai. Eu quero neste momento, ó Deus, abrir este culto, saudando, ó Deus, ao Senhor com um cântico de adoração, com um hino de adoração ao Senhor, a qual renderemos graças ao santo nome do Senhor, Pai. Abençoe o nosso vizinho da direita, o nosso vizinho da esquerda, a nossa frente, a nossa retaguarda, a nossa nação, a qual o Senhor escolheu para que pudéssemos plantar os nossos pés nesta terra e fazer o ID do Senhor, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, que a Tua palavra seja uma palavra reveladora nesta noite aos nossos corações, Pai. Tira, ó Deus, toda inquietação, toda perturbação nesta noite seja repreendida no nome santo do Senhor Jesus, ó Pai. Porque viemos aqui, ó Deus, para Te adorar e para, Deus querido e amado, ser tocados pelo Teu Espírito Santo, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero ler com a amada igreja do Senhor o livro de Jeremias, capítulo 33, verso 3, e logo em seguida conceder a oportunidade à missionária Neuraci para trazer o hino da harpa nesta noite. A palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 33, verso 3, vai nos dizer assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Louvado seja Deus. Clama a mim. Esta palavra, Deus convida Jeremias a buscar a Tua santa presença. Amém. E diante da presença do Senhor, nós estamos aqui para clamar ao Senhor, buscar a presença dEle. Clamar é mais do que fazer um pedido ao Senhor Jesus, é buscar a presença de Deus com fé. Responder-te-ei. Deus promete ouvir
e responder a cada clamor, louvado seja Deus. A resposta pode vir no momento do Senhor Jesus, mas Ele responde, Ele não deixa de responder. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Essa expressão, coisas ocultas, também pode ser entendida como coisas inacessíveis ao entendimento humano. Deus aqui Ele vai nos revelar que aquilo que ninguém consegue descobrir por conta própria, os seus planos, a sua vontade e os seus propósitos. Isso nos lembra que nossa visão ela é limitada, mas Deus Ele responde. Deus Ele conhece o futuro, Ele enxerga além das circunstâncias. Louvado seja Deus. Mas não devemos deixar de clamar, não devemos deixar de escutar a voz do Senhor Jesus. Devemos incessantemente buscar a santa presença do Senhor, porque Ele se revela e coisas grandes Ele faz em nosso meio. Louvado seja Deus. Então essa é a palavra que o Senhor deixa para a amada igreja. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero já convidar a nossa missionária Neuraci para estar adorando ao santo nome do Senhor Jesus. Jesus, amém? Amém. Nós vamos louvar o 186. Glória a Deus. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no
Deus. Eu agradeço pelo Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu já quero convidar o nosso irmão Felipe, que estará na direção do louvor nessa noite, entregando os louvores ao Senhor Jesus. Amém? Amém. Salve a todos na paz do Senhor, amém? Irmãos, antes de trazer o louvor, eu queria dar uma palavrinha aqui que Deus colocou no meu coração essa tarde. Se encontra em Isaías 48, versículo 17 e 18. Se conseguirem colocar aí, bom. Diz assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivessem dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. E eu estava essa tarde lá no serviço, eu sempre fico escutando um louvor assim, igual eu já falei em umas saudações passadas, que se não for no louvor assim, eu não tenho muita paciência com o pessoal que eu trabalho. E aí Deus me ministrou assim no meu coração que a gente sempre está aqui na igreja, a gente sempre serve e cremos num Deus que sempre está presente, né? Não só em um culto de domingo. Ele está presente numa quarta-feira vazia porque está frio, ele está presente numa santa ceia que está lotado. Ele está com a gente às vezes no nosso trabalho. E aí eu comecei a orar para Deus e falei assim: Deus, eu preciso ter um coração mais puro, né? Um coração que tenha mais fome, mais sede por Ti. Eu tenho 20 anos, então eu tenho muita dúvida ainda sobre coisas que uma pessoa de 20 anos tem, né? Dúvida se meu serviço é o certo, se eu vou continuar no meu serviço, se eu vou continuar na minha faculdade, o que eu vou ser daqui a 5 anos, enfim. E aí Deus me lembrou o Salmo 119, nem precisa colocar, que fala: luz para os meus pés e lâmpada para os meus caminhos é a sua palavra. E eu continuei orando, né, nesse meio tempo assim. Eu cheguei hoje um pouco mais cedo no serviço e Deus falou assim: me busca enquanto dá tempo ainda. Não me busca só na igreja, só quando alguém estiver te olhando. Me busca quando alguém te fechar no farol, que acontece com muita frequência, por sinal, todo dia. Me busca quando quando alguém fizer alguma coisa que você não gosta, me busca. Não precisa ser necessariamente no domingo, numa quarta-feira, ou quando tem mais pessoas nos olhando. Aí um dia desses eu falei com os jovens, no grupo do WhatsApp mesmo, aquele versículo que também é em Isaías, que fala que o nosso nome está escrito nas palmas da mão de Deus, né? Eu estava escutando algumas músicas, né? Algumas músicas circulares que não falam, que falam o oposto do que a Bíblia inteira nos diz. Que a Bíblia fala que nós somos filhos, né? Que nós somos adotados, nós somos queridos, nós somos amados. E eu estava ouvindo uma música em específico que falava exatamente tudo, né, ao contrário. E eu não sei vocês, mas eu com 20 anos já me cansei de ficar brincando já me cansei de ficar correndo de Deus, né? O mundo às vezes, acredito que não é só com 20 anos, acredito que pessoas que têm 30, 40, na igreja não passa dessa idade, que tem muitas provas, o mundo toda hora está chamando para fazer alguma coisa. Na minha idade, às vezes é um serviço que não vai agradar ao Senhor, às vezes é uma amizade, às vezes é uma conversa, uma piada maliciosa. E eu comentei com os jovens, eu sinto que quanto mais a gente corre para Deus, quanto mais a gente olha para Cristo, mais a gente se deixa para trás. E
quando a gente peca, quando a gente se afasta de Deus, escolhe se afastar de Deus por alguma coisa conscientemente, né, a gente faz alguma coisa que sabe que desagrada ao coração de Deus, é como se a gente estivesse negando esse amor que Ele tem para nos oferecer. Amém? Então, independentemente se a igreja está vazia, se é um culto de domingo, se hoje é um culto de quarta, se a gente prega nas ruas, se a gente prega dentro da nossa própria casa, que o foco não venha ser a gente, eu, a Mari, a Paty, o Gustavo, o Marcelo que está ali na porta, né, e o resto do grupo de louvor, que o foco venha a ser Cristo, e que vocês consigam enxergar através das nossas vidas Cristo, e venham querer mais a Cristo. Amém? Essa é a palavra que eu queria passar para os irmãos. Louvado é o teu nome, Jesus.
Eu queria dar uma oportunidade à pastora Ana Paula de trazer uma saudação e logo em seguida as irmãs estão com a oportunidade de adorar ao Senhor. Cumprimentos amados com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quantos estão felizes com o Senhor, amados? Glória a Deus. Me levantou nesta manhã com gratidão ao Senhor, porque muitos não levantaram essa manhã, mas nós estamos aqui. Amém? Amém. Amados, eu quero convidar a amada igreja a abrir no livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo de número 8. É um texto tanto conhecido, mas o Senhor me deu algo sobre ele, que diz assim: a viúva de Serepta. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele chamou e disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze isso primeiro para mim, um bolo pequeno, e traze-o para fora, depois para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém, amém. Esse texto ele é maravilhoso e nos mostra uma confiança em Deus, né? Porque Elias o Senhor deu uma ordem para Elias e ele foi encontrar uma viúva que o sustentasse num tempo difícil, num tempo de seca, num tempo que se plantava e não se colhia, não tinha água, estava complicado. Foi até uma mulher que ela não tinha mais esperança. Talvez aquele dia comia aquele pouquinho, aquele bolinho, e ela ia morrer com o filho dela. Mas quando o Senhor, amados, o crente tem a presença do Senhor, nós precisamos crer, nós precisamos, mesmo na dificuldade, crer que o Senhor tem uma saída. Pode ser uma viúva que vai te sustentar, eu não sei como Deus vai te orientar, mas tem uma saída nessa situação. Quando ele chega para aquela mulher, ele fala exatamente o que Deus mandou ele fazer: vai lá e traz um pouco d'água. Até que a água, ela entregou, não falou nada. Mas quando ele falou assim: agora vai e me traz um bolo, ela falou: mas um bolo? Eu não tenho nem para mim, nem para o meu filho, eu vou fazer um pouquinho, comer e morrer. E ele falou assim: faz o bolo e traz o primeiro para mim.
E eu aprendo muito a importância da primícia. Amados, a palavra do Senhor diz que crê nos teus profetas e prosperarei. Aquela mulher não tinha nada, só tinha aquele pouquinho de farinha, aquele pouquinho de azeite, e ela fez conforme aquela palavra. E a farinha não acabou, e o azeite da botija não acabou. Tinha tempo para terminar aquela situação. Era até o dia que descesse chuva sobre a terra. Quero dar uma notícia nesta noite: vai descer chuva sobre a terra. A palavra do Senhor, Ele é fiel, amados. Ele não tinha... Quem tinha esperança? Uma viúva. Deus poderia falar para ele: vai na casa dos mais ricos. Não, usou uma viúva. E ela não deu um pouquinho, não. Ela deu tudo o que ela tinha, fez tudo o que ela tinha. Primeiro honrou o profeta, para depois ela comer junto com o filho e a farinha dela acabou. Então, não sei a situação que você está neste momento, como está o celeiro. Mas faz primeiro para o Senhor. Sabe? Dá a primícia para o Senhor. E não é só o dízimo, não. O dízimo principalmente. Mas o teu tempo, a tua confiança, a tua esperança. Porque às vezes na dificuldade, nós ligamos para alguém, nós corremos para o médico, fazemos tudo, menos da nossa primícia de pedido de socorro ao Senhor. Mas nesta noite, para mim e para você, o Senhor está falando: me busque primeiro. Dá o seu primeiro para mim primeiro. Me honra primeiro e eu vou cuidar de você. O Senhor está cuidando de famílias aqui nesta noite. Vai estar cuidando de famílias que estão assistindo esta live nesta noite. Este vídeo nesta noite está alcançando lares, está alcançando empregos. Talvez você olhe e fale: meu Deus, né, não estou vendo nada, como que eu vou fazer? Não, vai no mais simples. E o mais simples que vai te sustentar, amados. Quem faz isso é só o Senhor. Né? Ele poderia chegar e falar: então vai morrer, eu vai morrer, não. Mas pela palavra do Senhor. A palavra que tem que sair deste altar, ela é poderosa, porque não é uma palavra minha, não é do pastor, não é do pastor, é de Deus. E Deus não é homem para que minta, Ele é filho de homem para que se arrependa daquilo que Ele fala. Então, quando nós chegamos numa quarta-feira fria, difícil, né? Eu estava ali congelada, mas a palavra do Senhor é aquela que nos sustenta. Amém, amados? Então, pega essa palavra. Não saia daqui e esqueça a palavra, não, pratica ela. E o Senhor, olha, você vai dar testemunho em nome de Jesus, amém? Se você recebe essa palavra, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Os que quiserem se pôr de pé, louvar conosco, nós agradecemos, amém? Majestade, ela aponta a direção.
Aleluia. Nada pode calar a boca de um adorador. Nesta noite viemos para adorar ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, junto com a amada igreja do Senhor, já fazer a leitura dos dízimos e ofertas. Louvado seja Deus. Logo em seguida o nosso diácono Marcelo estará adorando ao Senhor Jesus, para que possamos entregar o nosso melhor na casa do Senhor. Palavra do Senhor no livro de Deuteronômios, capítulo 14, verso 22. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, e cada ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome,
Comereis os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar por estar longe de ti, o lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. A palavra do Senhor diz assim no verso 23, perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comereis os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, os primogênitos, é a primeira parte das tuas vacas, das tuas ovelhas, é a primeira parte daquilo que recebemos, que devemos entregar ao Senhor. Nada do que sobra devemos vir e depositar na casa do Senhor, porque estamos entregando o resto, e o Senhor não precisa do resto. Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, mas nós estamos aqui para entregar a primeira parte daquilo que Ele entregou a nós, 100% em nossas mãos. 10% devolvemos na casa do Senhor e entregamos uma oferta de coração na casa do Pai. Nesta noite viemos adorar ao Senhor, mas também viemos com o coração grato pelo fôlego de vida que Ele nos deu, porque se não fosse o Senhor, o que seria de cada um de nós? Se não pudéssemos estar aqui hoje para poder entregar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, mas viemos também entregar a melhor parte ao Senhor Jesus. Então eu quero convidar a amada igreja do Senhor a entregar aquilo que o seu coração está disposto a entregar no altar do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não se constranja se você não tem a sua semente nesta noite, mas saiba que o Senhor abençoou aquela viúva com apenas as moedas que ela tinha. E o Senhor conhece a cada coração que aqui se encontra nesta noite. Louvado seja Deus. Ele sabe que cada um necessita. Ele sabe a porta que você necessita. Ele sabe a promoção que cada um necessita. Mas no tempo dele e na hora dele, a promessa se cumpre. Não adianta querermos pular etapas. Somente confiar no Senhor Jesus, que é dono do ouro, dono da prata, e no momento certo Ele abre as suas mãos e concede a bênção sobre as nossas vidas. Deus abençoe a amada igreja do Senhor, e que possamos entregar o nosso melhor na casa do Pai nesta noite. Louvado seja Deus. Abro meu coração, meu amor, tu escuras e fazes cair as barreiras.
sonhado e derramado, dizer que és formoso. Louvado seja o nome do Senhor. Já quero convidar o preletor dessa noite, presbítero Marcos, louvado seja Deus. E logo após o término da palavra, a finalização do culto com o nosso pastor Emerson. Amém? Louvado seja Deus. Convido a amada igreja do Senhor a se colocar de pé. Vamos estar apresentando o servo do Senhor nessa noite. Louvado seja Deus. Querido Deus, nós te louvamos e bendizemos a tua santa presença, Pai. E neste momento eu quero apresentar a vida do teu filho, escolhido do Senhor desde o ventre de tua mãe, Pai. Aqui ele se encontra na dispensação do Espírito do Senhor, Pai, para falar aquilo que o Espírito Santo do Senhor se revelou a ele e à tua amada igreja, Pai. Mas que nós, ó Pai querido, não ficamos dispersos, mas atentos à voz do Espírito Santo de Deus, Pai. Todos os comichões vai caindo sobre terra agora, e que as nossas mentes, ó Pai amado, possam, Deus, ser tomado pelo teu poder e pela tua palavra nesta noite, Pai. Guarde a vida dele, guarde a tua família, o teu ministério, no nome santo do Senhor Jesus. A paz, irmãos. Amém. Se quiser se assentarmos, hoje a gente vai falar um pouco sobre um livro que muita gente, acho que nunca leu, acho. Não tem lido. Se você já leu a Bíblia inteira, com certeza você leu, mas é um livro que o pessoal não dá muito crédito, né? É uma epístola, na verdade, e a terceira epístola de João. Então hoje você vai poder falar, eu já li um livro da Bíblia. Se você não leu nenhum, você vai poder falar que leu. Eu já li com vocês e é uma bênção, irmãos, né? É uma bênção. Já tenho um tempo que eu estou estudando um pouco a vida de João, né? E essas cartas dele, né? Tanto o Evangelho como as cartas. E aí hoje eu queria trazer para os irmãos sobre essa epístola e alguns princípios espirituais para nós, né? Ela é um pouquinho diferente das duas primeiras, porque as duas primeiras ele vai tratar sobre, ele vai combater heresias, né? Falsos mestres e apostasia, né? Só que na terceira epístola ele vai falar de perfis no ministério, né? E talvez fale com você, né? Talvez você se identifique com algum desses perfis, né? Eu ia falar sobre os 4 perfis que eu incluí em João, mas não ia dar tempo. Eu falei, vou falar sobre 3 perfis, amém? Amém. 1 João capítulo 1, 3 João capítulo 1, versículo de número 1, vai dizer assim: o presbítero, o amado irmão Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, o meu desejo é que você seja próspero e que tenha saúde, e assim como é próspera a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, e como andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estrangeiros, os quais em presença da igreja testificam do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter a primazia, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja.
Amado, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus. Quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a própria verdade. E também nós testemunhamos acerca dele. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Eu tinha muito que vos escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúda os amigos por nome. Amém? Amém. Aí você já leu um livro da Bíblia, irmãos. Irmãos, por que eu quero falar um pouco sobre esse livro? Embora ele seja um livro de um capítulo, ele é profundo, irmãos. Os escritos de João, né, ele é muito profundo. E é interessante que João ele vai tratar sobre apostasia, heresias, né? Ele não vai combater o gnosticismo, que era a heresia da época. Ele vai falar de perfis, irmãos, né? Ele vai falar sobre Gaio, ele vai falar sobre Diótrefes e ele vai falar sobre Demétrio, né? E é muito legal que quando João ele vai se apresentar, ele não vai fazer uso do seu apostolado. Embora ele fosse o último do colégio apostólico, João ele não vai usar das suas prerrogativas sobre o apostolado, né? Ele vai se revelar como um ancião, um presbítero, né? Como o pai espiritual daquela igreja, porque ele entendia que a paternidade espiritual de João era mais necessária do que o seu apostolado, né? E João já mostra um princípio para nós, né? O princípio da humildade, né? Na verdade, quando nós recebemos um cargo, né, um ministério do Senhor, na verdade isso nos torna melhores do que ninguém, irmãos. Na verdade isso nos dá mais responsabilidade, né? Por isso que Tiago fala, não sejam muitos de vós mestres, porque a cobrança ela é dobrada, né? E João ele mostra essa humildade, João ele mostra o princípio da complementariedade, porque João ele nunca vai falar no singular, ele sempre vai usar o plural, né? Tanto na primeira epístola que ele vai começar aquele que é desde o princípio, o que nós temos visto, que temos contemplado, que as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. João ele nunca vai usar a palavra no singular, porque o ministério de João representa o ministério da complementariedade, aquele que, né, complementa, né? João 1, ele vai dizer que o verbo se fez carne e ele habitou no meio de nós, né? Ele não vai usar a palavra singular. Mas não é sobre João que eu quero falar, eu queria falar sobre Gaio, primeiramente, porque o Gaio ele vai representar para nós o princípio da mordomia cristã, né? Gaio representa para nós o princípio da mordomia cristã. Por quê? Porque Gaio vai dizer que ele não era só próspero, mas ele tinha a alma próspera. Sejas próspero, como é próspera a tua alma. A prosperidade bíblica cristã, ela só é legítima, irmãos, quando a alma é próspera. E quando nós entendemos que tudo que Deus nos dá é como mordomia cristã. Porque Deus ele nos emprestou, que tudo que nós temos é emprestado do Senhor. Eu até falei aqui na outra oportunidade, né? Eu usei aquele texto, né, de 2 Reis, capítulo 6, do machado que flutuou, né? Porque Eliseu estava construindo a escola dos profetas e a escola ficou pequena, irmãos. Então ele falou, vamos aumentar a escola dos profetas. E aí ele mandou os discípulos irem à beira do Rio Jordão, às margens do Jordão, para cortar madeira, para que eles pudessem crescer, aumentar a escola dos profetas. E aí um dos seus discípulos diz, vamos conosco, Eliseu vai, acompanha eles, e acontece um incidente, né, eles cortando madeira, aquele machado cai no Rio Jordão e afunda, né? E aquele jovem fica desesperado, porque hoje para nós o machado, nós podemos ir num estabelecimento de materiais de construção, nós achamos, irmãos, facilmente, mas naquela época o ferro
ele era algo muito raro, né? E poucas nações tinham dominado a habilidade do ferro, né? Quando você vai ver, o povo de Israel demorou muito tempo para eles dominarem a arte do ferro, né? Os filisteus e os cananeus, eles dominaram a arte do ferro. Quando você vai ver lá em Juízes capítulo 4, a grande preocupação de Débora, que estava pelejando contra Císera, né? Que era o rei ali dos assírios. Qual que é a preocupação de Débora? É que os cananeus, eles tinham carros de ferro aparelhados, 900 carros. E aí eles pedem uma intervenção de Deus, Deus manda chuva, e um carro de ferro na chuva não tem utilidade nenhuma. E aí Israel pôde lutar de igual para igual, né? Então o ferro, irmãos, ele era algo muito raro. Assim como o que Deus nos dá é muito raro. Paulo diz, o vaso, ele é de barro. Mas Deus, ele depositou tesouros nesse vaso de barro. Então, o ferro era algo muito valioso. Assim como o que Deus nos dá é valioso. Então, Gaio, ele entendeu o princípio da mordomia cristã. Que se ele tinha algo, seja recursos, e quando eu falo recursos, estou falando de coisas materiais apenas. Quando eu falo recursos, isso engloba recursos espirituais, ministérios. Tudo que Deus nos dá foi emprestado. Então aquele jovem, ele fica desesperado por quê? Não só apenas por causa do machado, mas porque o machado, ele era emprestado. Então, eu quero te dizer que o machado, irmãos, o dom, as vocações, os recursos, o dinheiro, não é nosso. Foi algo que Deus nos emprestou, como mordomia cristã. E Gaio, ele entendeu. O Espírito João vai dizer que a alma de Gaio, ela é próspera, porque a prosperidade, ela vai muito além do que ter recursos, bens. Se a alma é próspera, aí isso é prosperidade. Quando a alma é próspera, aí nós entendemos que tudo que nós temos serão canalizados para o reino de Deus. Amém? E é interessante que eles não estavam cortando madeira para si mesmos. Eles estavam cortando madeira para aumentar a escola dos profetas. Nós não cortamos madeira para nosso ego, para o nosso benefício. Nós cortamos madeira para a edificação da casa de Deus. Amém? Então eu quero te dizer, irmãos, que tudo que Deus te deu, tudo que você tem, seja dons, seja recursos, seja dinheiro, eu quero te dizer que foi algo que Deus te emprestou e você tem que usá-lo como mordomia, né? Um dia nós daremos conta de tudo que nós achamos que é nosso, né? E interessante que o profeta Eliseu vai, ele restitui, né? Mas interessante que ele restitui não o que é dele, o que é emprestado. Porque Deus, ele vai restituir algo que nós achamos que é nosso, mas é dele. Aquela canção, ela está meio equivocada, né? E nós cantamos, restitui, eu quero de volta o que é meu. Nós não temos nada. Se o Senhor restituir algo, é o que é propriamente dele. E Gaio, ele entendeu esse princípio da mordomia cristã. Então, eu quero te dizer que o machado, irmãos, ele não é nosso. Então você não pode fazer o que você bem entende. E a primeira coisa que nós temos que entender da mordomia é a nossa própria vida. A nossa vida a mordomia cristã começa na nossa própria vida. Porque nós não podemos viver como a gente quer. E a primeira coisa que Deus vai prestar conta conosco no tribunal de Cristo vai ser a nossa própria vida. O tempo de vida. Porque o tempo de vida, ele não nos pertence. Você vai lembrar lá do texto de Isaías, quando Isaías chega para Ezequias e ele decreta a morte de Ezequias. E Ezequias ele fica desesperado, aí ele vai orar ao Senhor no seu leito, vai pedir misericórdia. Aí Isaías está saindo do templo, ele mal passa a porta, Deus fala, volta. E ele fala, Ezequias, eu ouvi a tua oração, e eu estou te dando mais 15 anos. Deus mostrando para nós que o tempo de vida, ele não nos pertence, irmãos. Então você não pode fazer o que você bem entende com o tempo de vida. Porque o tempo de vida que Deus nos deu foi um machado que Ele nos emprestou. E nós temos que usá-lo como mordomia cristã. Amém? E Ele vai pedir conta do tempo, do que nós fazemos com o nosso tempo, irmãos.
Então não gaste o tempo com futilidades, gaste o tempo em prol do reino, da obra de Deus, em oração, em estudo bíblico, em serviços ministeriais. Use o tempo no que é útil, não no que é fútil. Amém? E Gaio, ele entendeu esse princípio, né? Então o tempo de vida, ele tem que ser usado como mordomia cristã, não é apenas recursos. Você vê que a mordomia cristã, ela vai muito além do que recursos materiais, recursos espirituais. A nossa própria vida, ela tem que ser gasta como mordomia cristã. Senão, irmãos, nós nos concentramos nas futilidades, né? É igual, usando uma linguagem, nos aplicativos, né? Ninguém compra mais celular para usar o telefone em si. Nós nos concentramos nos aplicativos e esquecemos da função real, né? E a nossa vida, ela não tem sentido se nós não canalizarmos para a glória de Deus. Senão nós vamos ser mais um na multidão, irmãos. Então não se concentre nos aplicativos, se concentre naquilo que é essencial, né? Eu falei aqui várias vezes, a vida devocional, a nossa vida particular com Deus, ela vem antes do serviço. Porque se nós não tivermos essa relação de vida com vida, o nosso serviço não presta para nada. Então a nossa alma, ela tem que ser próspera antes da prosperidade de recursos materiais. Se a tua alma é próspera, você vai entender que tudo que você tem vai ser canalizado para a glória de Deus. E Gaio, ele entendeu isso. E João vai dizer: seja próspero, irmão Gaio. Como é próspera a tua alma? Amém? A prosperidade bíblica cristã legítima, ela só é útil no reino quando a alma, ela é próspera. Então cuide, irmãos, cuide da tua vida devocional, cuide do teu particular com Deus. Amém. Antes do serviço, cuide da sua vida espiritual. Amém? Porque a vida foi um machado que Deus nos deu. E um dia Ele vai prestar conta conosco do que nós fazemos com o nosso tempo de vida. Amém? Só que eu não queria falar sobre Gaio. Eu queria falar sobre um homem chamado Diótrefes, irmãos. Porque Gaio é um princípio positivo ministerial. É um perfil positivo na casa de Deus. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre um princípio negativo, um perfil negativo ministerial na casa de Deus. Porque João, ele não vai tratar sobre, como eu falei, sobre heresias, ele vai tratar sobre perfis, né? Então, se algo te incomodar, irmão, não fica chateado comigo, tá bom? Fica chateado com o João, que nos trouxe sobre. E Diótrefes, ele vai mostrar para nós o princípio do exclusivismo espiritual. O exclusivismo espiritual. E vai dizer, irmãos, coloca a primeira João aqui para mim, por favor, Lute. Eu trouxe uma colinha, irmãos. Tem bastante coisa para a gente falar dele. Porque enquanto Gaio, ele demonstra humildade para com os irmãos, Diótrefes, ele mostra um exclusivismo espiritual, né? E eu não quero que você saia aí procurando, irmãos, um Diótrefes, tá bom? Eu quero que você olhe para si mesmo, que nós olhemos para nós mesmos e ver se não há um Diótrefes em nós. Amém? Não é para sair para aí apontando, esse irmão é Diótrefes. É para nós olharmos para nós mesmos. Amém? E ver se não há um resquício ali de Diótrefes em nós. Amém? E a Bíblia vai dizer, irmãos, que esse Diótrefes, ele procurava ter a primazia em tudo. Ele gostava de ter o primeiro lugar. Ele gostava de estar em eminência, né? E se nós não tomarmos cuidado, irmãos, esse sentimento de Diótrefes, ele pode dominar o nosso coração. Porque qual que é o problema de Diótrefes? Que às vezes é muito dos nossos problemas. É que nós às vezes nos colocamos em primeiro lugar e achamos que todo mundo está errado. Que a gente é dono da verdade, que no ministério nós somos os melhores. Diótrefes, ele tinha um sentimento de querer ser o primeiro, querer ter a primazia.
Querer estar em eminência. E se nós não tomarmos cuidado, nós também podemos cair nesse sentimento. E acharmos que nós somos melhores, seja no ministério, seja no trabalho, seja no que formos. O Diótrefes, ele está arraigado nessa nossa velha natureza. Porque nós queremos estar em primeiro lugar, ter a primazia, estar em eminência. E por que eu quero usar esse homem chamado Diótrefes? Porque numa carta de um capítulo, irmãos, você vai ver como João ele revela 3 perfis que nós podemos ter resquícios dos 3. Eu falei daqui de Gaio, que representa a mordomia cristã. Agora eu estou falando de Diótrefes, o princípio do exclusivismo espiritual. E nós temos que tomar muito cuidado, porque essa questão do exclusivismo ela não começou depois da queda. Ela começou antes da queda. Eu não sei se você vai se lembrar lá em Isaías 14, quando Isaías vai revelar sobre a queda de Satanás, que ele vai dizer que tu que foste lançado dos céus, ó estrela da manhã, filho da alma, tu que debilitavas as nações. Qual que foi a motivação de Satanás? O exclusivismo. Eu subirei aos céus, colocarei meu trono acima das estrelas de Deus, subirei no mais alto monte e serei semelhante ao Altíssimo. Diótrefes, ele estava sendo motivado por um princípio satânico, irmãos. O exclusivismo, ele é um princípio satânico. Não se contentou com o seu lugar. Ele queria estar em eminência, ele queria estar acima das estrelas de Deus. Ele não se contentou com o que Deus já tinha dado a ele. Então, Diótrefes, ele nos mostra um princípio, na verdade, antes da queda. E por que isso é muito perigoso, irmãos? Porque qual que é o problema de pessoas como Diótrefes? Que pode ser também o nosso problema. A motivação, irmãos. Nós podemos fazer as coisas na casa de Deus, no serviço, ou seja o que for, irmãos, e não temos uma motivação bíblica, cristocêntrica. Nós podemos fazer as coisas na casa de Deus, mas querendo ter a primazia, ser o primeiro, estar em eminência, mostrar que somos os melhores, né? E qual que é o problema de pessoas como Diótrefes? Por que Diótrefes ele não recebia nem o João, irmãos? Ele não tinha nenhuma consideração pelo próprio João. Ele não aceitava nem o apostolado de João, quanto mais a paternidade espiritual de João. É aquele tipo de líder, irmãos, que tem medo de perder a função. O que ele fazia? Ele impedia das cartas de João chegar nas igrejas. Ele impediu o próprio de João de estar com eles. Impediu os irmãos também que queriam estar com eles. Porque qual que é o problema de pessoas assim? O medo de perder a função. O medo de alguém se destacar melhor que nós. O medo de alguém ser melhor do que eu, ou do que você. E Diótrefes falou, não, que João não vai ensinar nada, que as cartas não vão chegar. Aí ele pegava e desviava as cartas, e ele impedia João de ir até eles, e impedia os irmãos que queriam também estar com eles, irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque isso aqui é muito sutil. A questão do ciúme, irmãos. Alguém te superar no ministério. Não vou deixar João, vai que ele prega melhor que eu, vai que ele ensina melhor que eu. O Diótrefes, é o princípio de Diótrefes em nós. Medo de ser superado, né? E isso pode acontecer conosco. Às vezes a gente pode estar no ministério há muitos anos, de repente o cara que acabou de chegar. Aí, esse sentimento pode acabar dominando o nosso coração. Não sei se você vai se lembrar lá em Números 11, quando teve aquele mover no arraial e teve um repeplé, igual os cultos da DEC, né? E aí os irmãos viram mover, 2 homens profetizando. Daqui a pouco Josué vai, chama Moisés. Moisés, acorda! Tem homens profetizando lá, Moisés, você vai perder a sua autoridade.
sendo guiado pelo princípio de Diótrefes? Mas não, irmãos, Moisés fala, quem dera, irmãos, quem dera toda a congregação fosse profeta. Irmãos, o discipulado que nós temos a Cristo, nós damos o discipulado não é para que o irmão seja menor que nós ou menos que nós, é para o irmão superar a gente. O próprio Jesus, irmãos, falou que nós iríamos fazer coisas maiores do que ele. Jesus não era guiado pelo princípio de Diótrefes. Quando o irmão se destacar no meio do povo de Deus, não fique enciumado. Agradeça a Deus, irmãos. Nós temos essa dificuldade, irmãos, de pessoas que se aproximam e se destacam no ministério, a gente já... Aqui não. Aí a gente se brinda como Diótrefes. Não, ninguém vai ensinar aqui não, ninguém vai pregar. Já pensou se só o pastor Emerson pregasse? O problema de pessoas como Diótrefes, irmãos. E isso aqui, irmãos, tem que falar com a gente, porque nós temos um pouco, sim. Nós temos, irmãos. É medo das pessoas nos superarem no ministério. Medo, irmãos. Se a gente agir assim, irmãos, a igreja não cresce. Na verdade, a gente tem que pedir para que o Senhor envie pessoas para que a obra cresça. A gente tem que se blindar no ministério. Deus de repente, tem outras coisas para nós. É verdade. É verdade. Nós vamos para um novo tempo, irmãos. A gente não pode ter essa mentalidade de Diótrefes. Nós temos que crescer, né? Não só de quantidade, mas espiritualmente falando, irmãos. A gente não pode se blindar e pedir que outros irmãos, não, ele não vai ensinar porque quem manda é eu. Narcisismo espiritual, é o Diótrefes, princípio de Diótrefes em nós. E isso aqui, irmãos, dadas as devidas proporções, irmãos. Eu sei que na DEC não tem, mas a igreja brasileira hoje, ela está empesteada de pessoas assim, irmãos. Pessoas que querem estar em primeiro lugar, que quer ter a preeminência, que só o que ele fala é o certo, não está aberto a coisas novas, não está aberto a conselhos, a intocabilidade, irmãos que não gostam de ser confrontados. É o Diótrefes. É o Diótrefes, irmãos. E nós temos que tomar muito cuidado, porque se esse sentimento nos dominar, a gente vai achar que está tudo certo, que só nós somos certos e que todo mundo está errado. E a gente pode blindar o ministério e o ministério não cresce, né? Quem dera, irmãos, todo Israel fosse profeta, né? Que esse seja o nosso sentimento. Diótrefes, o que ele fazia? Ele desviava as cartas de João e impedia que as cartas de João chegassem à igreja. E aí ele começou a blindar os irmãos, blindar o ministério. E graças a Deus que essa carta chegou, irmãos. E aí João falou, eu vou até aí, eu vou fazer lembrar. Eu não vou mandar um WhatsApp, eu vou tete a tete, eu vou conversar com esse Diótrefes aí e vou fazer lembrar. E aí o que Diótrefes fazia? Ele difamava João, acabava com a reputação de João. João vai dizer que ele proferia palavras maliciosas. E fala a verdade, isso é uma grande covardia, irmãos, quando nós falamos mal do irmão que está se destacando para a gente se fortalecer no ministério, irmãos. Isso acontece. Você fala, não pode ser, acontece, irmãos. Eu sei que aqui na DEC não tem, mas acontece. Pessoas que caluniam, que difamam para que ela se fortaleça e enfraqueça o irmão que está chegando. Só porque o irmão está se destacando. É o Diótrefes, irmãos. Por isso que eu falei que aqui é perfis, né? Perfis ministeriais. E aqui não envolve só líderes, embora seja para líderes. Mas envolve outras coisas também, no trabalho. O cara começa a se destacar, eu estou aqui há 20 anos na empresa, o cara chegou agora. Puxa vida, os dois não podem crescer juntos? João, ele mostra o princípio da complementaridade. Nós ouvimos, nós testificamos, nós contemplamos. Diótrefes não é eu. Aqui ninguém vai ensinar, aqui ninguém vai pregar, aqui ninguém vai tocar, aqui ninguém vai cantar. Você vê que é muito sutil?
Então João ele vai falar numa carta de um capítulo, e ele vai dar 3 perfis ministeriais para nós. E que o Senhor sonde o nosso coração, irmãos, e veja se não há um diótrofes ali escondido, né? Ciúminho, né? Partidários na igreja, aquele irmão que, não, aqui o grupo está fechado, aqui é só nós. Não, esse irmão aí, ele não é tão espiritual, né? A gente precisa, irmão, ser transformado mesmo. Né? E pedir para o Senhor sondar o nosso coração. E ver se não há um diótrofes, irmãos. Porque quem começou isso não foi Adão. Foi Satanás antes da queda. Eu subirei, eu assentarei acima das estrelas de Deus, colocarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Nós temos que tomar cuidado para que esse sentimento não nos pegue, irmãos. Amém? Para que o corpo cresça, irmãos. Para que a obra cresça, né? Imagine se Eliseu fosse exclusivista. Para que aumentar a escola dos profetas? Não, vamos lá, vamos pegar madeira para que a gente aumente, para que tenha mais profetas no nosso meio. É o princípio da complementariedade, não da exclusividade. Ninguém é exclusivo no corpo de Cristo. Eu não sei se você vai lembrar quando nós falamos bastante no ano passado sobre João Marcos, né? Paulo ficou chateado com João Marcos. Falou, não vai comigo não vai na segunda viagem missionária. E só que depois de muitos anos, depois de 20 anos mais ou menos, o apóstolo Paulo fala, traga-me Marcos, traga-me João Marcos, que ele muito é útil no ministério. Porque Paulo ainda tinha resquícios. Pedro, um judeu tradicional, cumpria a lei. Fala, os gentios, não vou abrir a porta para os gentios, eu nunca comi animal imundo. E aí Deus fala, não faças imundo aquilo que eu santifiquei. E aí Pedro vai lá na casa de Cornélio, e ele abre a porta, a chave do reino aos gentios. Complementariedade, irmãos. Nós temos que ser mais abertos às pessoas. O irmão está se destacando, amém. Ele não precisa ser sufocado, porque ele precisa ser ensinado. Amém? Então no reino de Deus não existe esse negócio de exclusivismo, irmãos. Exclusivismo é coisa de diótrofes. Nós temos que ter o princípio da complementariedade, para que o corpo de Cristo ele cresça. E Diótrofes ele tinha essa mentalidade. E ele proferia palavras maliciosas contra João, impedia João de vir, e os irmãos que queriam também participar, né, da destra da comunhão. Então ficou claro aqui para nós, irmãos, esses 2 princípios, a mordomia cristã e o princípio do exclusivismo. Não seja exclusivista, para que a obra de Deus ela avance. Senão Deus vai gastar mais tempo trabalhando em nós do que através de nós. Verdade. Você pode ver a obra na vida dos discípulos. Deus ele trabalhou mais na vida de Pedro ali na casa do Simão Curtidor do que propriamente através de Pedro. Porque Pedro só foi lá e abriu a chave do reino. O Espírito Santo desceu. E Pedro nem pregou uma mensagem profunda. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual foi por toda parte, fazendo bem e libertando todos os oprimidos do diabo. Mas a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo ele desceu e todos foram cheios do Espírito Santo. Então você vê que Deus ele gasta mais tempo trabalhando em nós do que através de nós. Porque através de nós, irmãos, é Deus que faz. Em nós é Deus que faz também, mas nós damos muito trabalho para o Espírito Santo, irmãos. E essa questão do exclusivismo é algo, irmãos, que tem, irmãos, impedido o reino de crescer, irmãos. Tem impedido. Irmãos que não gostam de ser confrontados. Eu não estou falando desrespeitado, não estou falando de insubmissão. Eu estou falando de perfis de ministérios. A intocabilidade, irmãos que não gostam de ser corrigidos, irmãos que se brindam por um falso zelo religioso. E acabam impedindo a obra de Deus de crescer, porque tem medo que outros lhe superem. Isso é perigoso, irmãos. Né? Isso é perigoso para o reino de
Deus. Se eu for agir assim, irmãos, eu quero que os irmãos mais preguem melhor que eu mesmo, né? E que o reino cresça. E eu queria falar também sobre que Deus sonde o nosso coração, irmãos. E eu queria falar de Demétrio também, só para a gente finalizar. Interessante que Deus, através de João, vai dizer sobre Demétrio em um versículo, que é o que nós precisamos muito hoje na igreja. Vai dizer que todos dão testemunho de Demétrio. Todos. Até a própria verdade. Porque uma coisa é João dar um testemunho de mim. Outra coisa, os irmãos dão testemunho de mim. Agora, outra coisa é a palavra dar testemunho de mim. Aleluia. Porque a verdade era uma realidade espiritual na vida de Demétrio. Demétrio representa para nós o princípio do testemunho, irmãos. Algo que falta na igreja. Ou seja, o que Demétrio falava, os caras falavam, não, realmente. Porque ele não só falava, ele vivia o que falava. Então, não era só o testemunho de João e não era só o testemunho dos demais. A própria verdade testificava acerca de Demétrio. E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, o que Demétrio falava, as pessoas falavam, realmente, testifica isso que ele está falando. Porque a própria verdade, o testemunho de Demétrio, irmãos, falava por si. Demétrio não precisava pegar o microfone igual nós, pregar. Não, a vida dele era um testemunho. O que nós precisamos hoje, nos nossos dias, nessa última hora, é pessoas como Demétrio, irmãos. Pessoas que dão um bom testemunho, que não precisa nem abrir a boca. Pessoas como Demétrio, irmãos, não precisam pregar. A vida dele por si só é uma carta viva, como Paulo diz. Uma carta viva, lida pelos homens, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. Porque os homens, eles procuram isso na igreja. Jesus fala, não se pode esconder uma cidade atrás do monte. Antes ela fica na parte mais alta. Não se pode esconder uma lâmpada debaixo do velador. Antes ela é colocada no lugar mais alto da casa, para que ela ilumine a casa. O que falta nos nossos dias é pessoas como Demétrio, irmãos. Testemunho verdadeiro, que a própria verdade testifica. Demétrio fala de caráter cristão. Isso que falta. Porque hoje na igreja, irmãos, é muito complicado, porque uma coisa é pessoas falarem mal da gente. Agora, quando todo mundo fala mal da gente, aí é complicado. Mas Demétrio não, todos dão bom testemunho de Demétrio. Até a própria verdade. Demétrio representa para nós o princípio do caráter cristão. Aquele cara que onde ele está, ele é o que é, na sua essência. Ele não é crente só na quarta, no domingo, na ceia. Não, agora eu vou para a igreja, Não. A vida dele espiritual é uma realidade espiritual, que a própria verdade, ela fala por si só. O que nós precisamos hoje nos nossos dias é caráter cristão, realidade espiritual. Porque uma coisa é eu falar de você, outra coisa é o irmão falar de você. Agora é quando Deus fala de nós, e a própria verdade ela testifica de nós, e isso passa a ser uma realidade espiritual em nós. Amém? Eu vou finalizar. Então, nós falamos aqui sobre mordomia, sobre exclusivismo, nós falamos sobre caráter cristão, e ele vai terminar falando assim, olha que lindo, irmãos. Olha que lindo como João ele vai terminar. Paz seja contigo, versículo 15. Os amigos te saúdam, saúdam os amigos por nome. João é um velho de quase 95 anos, que ele chega na sua velhice e ele diz, eu tenho amigos. Demétrio tinha amigos, Gaio tinha amigos, mas Diótrefes não tinha amigos.
João chega no clímax da sua velhice. E ele vai dizer: eu sou um velho com 95 anos e tenho amigos. O culto de quarta, de domingo, ele não é apenas um lugar que nós nos reunimos, irmãos, para cantar louvores, para ouvir palavras. Ela é uma reunião de amigos. Você tem amigos? Você sabe o nome deles? Pessoas como Diótrefes, por causa do seu exclusivismo, têm afastado até os seus melhores amigos. Pessoas que, por causa de um zelo espiritual, têm perdido a oportunidade de terem amigos. Você tem amigos? Hoje as pessoas estão buscando pessoas do mundo que confiam, porque na igreja não se fazem mais amigos. Não tem pessoas confiáveis. E aí vão buscar no mundo. Você pode perguntar para 75% de cristãos que os melhores amigos são pessoas do mundo. Porque não tem um Demétrio, porque não tem um Gaio, porque as pessoas estão sendo muito exclusivistas, estão se brindando por causa de um falso zelo espiritual e têm perdido seus melhores amigos. Mas João fala: eu tenho 95 anos e eu tenho amigos. E João não vai terminar a sua epístola com uma saudação apostólica, né? Que a graça. Não, ele vai dizer que os amigos saúdam os amigos também. João tinha amigo lá, João tinha amigo cá, João tinha amigo por lá. João é um cara que chega em 95 anos, na sua velhice, ele vai dizer: eu tenho amigos. Se você se brindou, irmãos, você acha que a igreja não tem pessoas confiáveis, muda a sua mentalidade. A pessoas é o melhor lugar para fazerem amigos. Não estou falando amigos de você estar na casa, pessoas que você pode contar, pessoas que vão estar com você no ministério, pessoas que vão estar ali, irmãos, quando você ligar e você tiver com um problema. Estou falando pessoas que, falando de confidência, estou falando de pessoas, irmãos, que vão te suprir quando você acenar para o barco do lado e as redes estão se rompendo, eles vão lá te socorrer. Isso são amigos. Não é questão de se envolver, não estar diariamente na sua casa. Estou falando de pessoas que vão te socorrer quando você precisa. Isso é amigo. E João vai dizer: eu tenho amigos. Demétrio tinha amigos, Gaio tinha amigos, mas Diótrefes não tinha amigos. Que nós sejamos, irmãos, esses perfis positivos. E que o Senhor tire todo o sentimento de exclusivismo de nós. Amém? Ai, que lindo. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúdam os amigos nome por nome. Quem são os seus amigos? Você conhece o nome deles? Você tem amigos? A igreja é o melhor lugar para você fazer amigos, irmãos. Ah, mas não tem pessoas confiáveis. Mas você tem se blindado, irmãos. Se aproxime das pessoas. Não se blinde, não faça como Diótrefes. Eu vou me blindar no ministério, aqui ninguém participa, aqui. Irmãos, nós precisamos mudar essa mentalidade. João chega aos 95 anos, eu tenho amigos. Amém? Mordomia cristã, caráter cristão e fidelidade, irmãos, como amigos. É isso que nós buscamos. E complementariedade, né? E o que nós não devemos ser exclusivistas. Que Diótrefes, irmão, seja realmente desarraigado de nós. Amém? Ninguém é exclusivo na obra de Deus. Nós temos que entender o princípio da complementariedade. Amém? Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Estude na sua casa, irmão, a epístola de João. Talvez algo que Deus não me revelou, Ele pode te revelar. Numa pequena carta de um capítulo, ele tem 4 perfis. Ia falar de João, mas não ia dar tempo. E que Deus nos ajude, irmãos. Tire todo o sentimento de exclusivismo. Amém? E se você se brindou, irmãos, se aproxime das pessoas. Volta a se aproximar. Conheça as pessoas. A gente não dá oportunidade, irmãos, para as pessoas e acha que todo mundo é igual. Ah, eu me frustrei ali, agora eu me prendei por causa do falso zelo religioso. E a gente acha que é espiritual, irmão. O Verbo se fez carne e Ele habitou no meio de nós. E aí vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai.
Jesus, irmãos, comia o púlpito de Jesus era a mesa de publicano e pecador, irmãos. E nós não queremos nos aproximar. Por causa de um falso zelo religioso, para achar que a gente é espiritual. É espiritual nada, irmãos. A gente mostra que é espiritual quando a gente se aproxima das pessoas. Quando a gente anda no meio das ovelhas. Quando a gente cheira a ovelha. Amém? Deus vai mudar a sua vida, irmãos. Glória a Deus. E que nós possamos, irmãos, colocar isso em prática, né? Senão eu fico até preocupado, irmãos, porque tudo que nós temos recebido, e a gente tem que tomar cuidado, senão a administração vira videogame de crente. E amanhã é prática, e jogo é jogo. Treino é treino, jogo é jogo. E amanhã é prática, irmãos. Amém? Que o Senhor nos ajude. Senhor, nós queremos te agradecer por essa gloriosa epístola. Nós vemos aqui esses perfis de ministério. Senhor, que nós possamos entender a mordomia cristã, que tudo que o Senhor nos deu foi emprestado pelo Senhor e que nós possamos fazer bom uso daquilo que o Senhor depositou em nós. Senhor, também queremos que o Senhor forme o caráter de Cristo, assim como o Senhor formou em Demétrio, Senhor. Que o caráter dele seja a expressão de um testemunho verdadeiro, que isso seja uma realidade espiritual em nós. E que o próprio Deus possa dar testemunho de nós, assim como o Senhor falasse, Senhor, do servo Jó, Senhor, viste do servo Jó, que o Senhor possa, Senhor, mostrar, Pai, para o mundo, para as pessoas, o caráter de Cristo sendo formado em nós, Senhor. Que nós possamos ter o sentimento do princípio da complementariedade, Senhor. Tira todo o sentimento de exclusivismo, Senhor, todo o sentimento de idiótrofes de nós, que nós possamos ser mais abertos para os nossos irmãos. E que nós possamos, Senhor, não nos blindar, mas que possamos nos achegar mais aos nossos irmãos, Senhor. Conhecer de perto, Senhor. Embora fomos frustrados por muitas pessoas, mas que isso não seja uma regra, Senhor. E que seja, Senhor, realmente uma família, Senhor, saudável, a família de Deus, a igreja, a DEC. Que isso seja uma realidade em nós, Senhor. E que nós possamos, Senhor, não como uma reunião, que nós viemos aqui algo pesado, que nós viemos aqui, Senhor, para glorificar o Senhor, para louvar o Senhor, adorar o Senhor, mas que possamos ver os nossos amigos também, Senhor. Senhor, porque a família de Deus é constituída, Senhor, de pessoas falhas, pessoas pecadoras, mas pessoas que possam contar umas com as outras, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tira de nós todo partidarismo, toda facção, toda divisão, Senhor, e que nós possamos ir para esse novo tempo, Senhor, com a mentalidade, Senhor, de complementariedade, Senhor. Que todos participam, se o irmão se destacar melhor do que nós, Senhor, seja na ministração, seja no louvor, que o Senhor o abençoe mesmo, Senhor, para que o corpo de Cristo cresça. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos por essa palavra. Amém. Amém. Uma ótima ministração, né, irmãos? Da parte de Deus. Eu tenho amigos. Quantos têm amigos, irmãos? Amém. Amigos, né? Não tenho amigos como no mundo, até porque amigos na casa de Deus tem que ser amigos em santidade, né? Amigos no mundo, a gente era assim, eu tinha amigos no mundo assim, eu estava com o cara, com o rapaz, de olho na mulher dele e ele de olho na minha mulher. Tá tudo certo. Porque amigo no mundo não precisa de princípios, né? Mas na casa de Deus nós temos que ter amizade em santidade. Mas eu creio que Deus ele tem nos dado amigos, né? Deus continue abençoando a vida do presbítero em nome de Jesus. Amém, amados? E como chama o rapaz aqui? Diótrefes? Qual que é o nome difícil? Diótrefes. Aí eu preciso fazer uma ressalva. A DEC, ela erra não em não dar oportunidade. A DEC erra em dar muita oportunidade. Porque em outras igrejas, ninguém tem oportunidade. Você fica 10 anos e não tem oportunidade. A DEC, você dá tanta oportunidade que quando você não dá o microfone, a pessoa não vem para a igreja. Porque ela acostumou a vir no culto para pregar. A DEC é assim. Se não tiver louvor, vai ter um hino só. Não vem. Tem que ter 3 hinos.
Senão não vem. Então a DEC, nós acostumamos mal. Tanto é que tem pessoa que sai da DEC, por quê? Porque você contraiu ela. Ela está tão acostumada a fazer o que ela quer, fazer o que ela quer. Aí quando você contraria lá, eu estou triste, vou embora, não amam mais a mim, não me amam mais. Temos um caso. Esse aqui. Então nós aqui, eu acho que a gente tem que apertar algumas coisas. Porque ajustar algumas coisas. Porque as pessoas acostumam muito com o microfone. E às vezes você, na verdade, como pastor, o que você faz? Você poupa aquele irmão, não é nenhuma questão de destaque, mas você poupa aquele irmão para que ele não se acostume só com o microfone. Para que ele se acostume realmente a cultuar a Deus. Independente se vai pregar, se vai louvar, se vai fazer o que vai fazer. Mas que ele acostume a louvar a Deus e saber que Deus está no santuário, independente daquele que vai ter oportunidade. Nós temos problemas com obreiros, que não deveria ter esse problema com o obreiro. Se falar que vai vir pregar, irmão, mas vem que vem. Atravessa o oceano para pregar. Mas se for para cultuar, então por quê? Porque a gente dá muito publicidade. Mas que realmente não haja esse sentimento em nós. Amém, amados? Amém. Deixa eu falar com a igreja. Alguns irmãos já sabem, mas acho que a maioria. Você fala que não vai escapar, mas já escapou, né? Já escapou. Nós arrumamos um salão. Glória a Deus. Nós vamos para um salão novo. É na rua Martinica, número 135. 4 minutos da minha casa. Parque Capuava, é isso? Não é Capuava, é Parque Capuava, né? Antigamente era no Laboratório, agora No Laboratório, Parque Capuava. Não é longe não, viu, amados, tá? É mais perto, muito mais perto do que a Ana Maria, tá? É que a Ana Maria era reto. E esse daí nós faz algumas coisas, mas é mais perto, bem mais perto que a Ana Maria, tá? Então nós conseguimos esse salão com muita oração, esforço da parte dos irmãos. Nós vamos para lá, vamos ter aperfeiçoamento de obreiro. Eu creio que a igreja preza por aperfeiçoamento de obreiro. Se a igreja não desse aperfeiçoamento de obreiro, mas nós damos aperfeiçoamento de obreiro, tratamos dessas coisas no aperfeiçoamento de obreiros. Nós vamos dar de novo aperfeiçoamento de obreiros. Vamos falar sobre algumas coisas. Então nós estamos indo para esse salão, tá, amados? Acredito que essa é a última quarta aqui. Então não vai ter outra quarta, outra quarta. Domingo é o último culto, tá, amados? De domingo. Então os irmãos vêm em nome de Jesus. E na segunda-feira nós vamos começar a desmontar, tá? Pode ver que tem coisas aqui que vai ter que ser tirada, vai ter que pintar, quebrar a parede. Então vai ser bem um pouquinho trabalhoso, viu, amados? Bem trabalhoso, tá? Então por isso que a gente precisa de uma semana, pelo menos, para estar desmontando, para quando eles darem a chave do salão para a gente já ir para lá e começa a contar o dia lá. Aí lá vai ter que montar também, tudo de novo, viu, irmãos? Vai ter que montar também, vai ser um trabalhinho aí, mas graças a Deus por isso. Amém, amados? Oremos a Deus então. Querido Deus e Pai, Deus Santo e maravilhoso, Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos, ó Pai, pela Tua palavra, pela Tua vontade sobre as nossas vidas. Que o Senhor continue dando crescimento, ó Pai, trazendo essas características que foi ministrado nesta noite em nossos corações. Que o Senhor continue dando crescimento para a Tua igreja e que Teu nome, Senhor, em tudo seja glorificado, ó Pai. Senhor, é o Senhor que levanta, é o Senhor que abate, é o Senhor, meu Deus amado, que nos mostra o caminho que nós devemos andar, ó Pai. Senhor, meu Deus amado, nós te louvamos por esse salão, que as portas foram abertas, meu Deus amado, Deus querido, com muita oração, muito esforço, muito empenho, mas o Senhor abriu essa porta para nós estarmos lá. E eu sei que o Senhor abriu, ó Pai, através de uma promessa, de uma palavra muito forte da parte do Senhor, que nós sairíamos daqui para um lugar um pouco maior, ó Deus, e o Senhor tem cumprido a Tua palavra. Deus, continua nos abençoando e nos leva para os nossos lares, ó Pai, em proteção, para a glória do Teu louvor. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus
esteja e permaneça com toda a igreja. Todos digam Amém. Deus abençoe, amados.